Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha a fera aqui comigo. Tudo bem com você? Tá aqui meu querido Gustavo, meu amigo Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, e com você? Tudo bem, bom domingo para todos aí, ainda dá tempo e já desejar uma grande semana, porque volta a bola a rolar no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira a gente vai falar um pouco da rodada, vamos falar, né, como foi o domingo do Vasco, como vai ser a segunda-feira. A seleção já está em Lisboa e tem julgamento importante que interessa ao Vasco na semana, um julgamento do lateral do Goiás e tem o julgamento do Fla-Flu também. O Flamengo pode perder o atacante Gabigol, vou explicar aqui. O Fluminense pode perder o Fernando Diniz e também o Felipe Melo para o jogo do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso a gente vai trazer já, mas antes peço para acompanhar as nossas redes sociais, para se inscrever no nosso Twitter, também no nosso Instagram, tem sempre notícias por lá também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Qual é o nome do nosso canal, Gustavo? Wellington Campos FC. E dá o joinha. Esse joinha é o danado, tem que dar o joinha, porque isso aí faz o YouTube, né, espalhar, e o sininho na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. Já a gente traz aqui informação e comenta contigo também. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos começar então falando de Vasco da Gama. Deixa eu começar com o Serginho, que foi o primeiro jogador a assinar pré-contrato com o Vasco nesta janela, que abre no dia 3 de julho. Está todo mundo numa expectativa danada, não só no Vasco da Gama, mas também nos outros times. Ele chega amanhã para fazer exames médicos, para assinar o contrato, um contrato que vai até 2025. Eu vou tentar falar o nome do time que ele estava lá na Turquia, Giresunspor. Será que é isso mesmo? É isso, sim. Se não for também, a gente... Passa a ser. Passa a ser, exatamente. Você sabe, você me fez lembrar, Gustavo, eu trabalhava na Rádio Nacional, e o Luiz Penido era o nosso narrador na Copa do Mundo, eu, Heraldo Leite, Luiz Penido, também era o nosso comentarista, além do próprio Chico Anísio, o Zé Roberto Reit, e me deu uma ideia de fazer uma matéria de abertura, pegando a escalação da seleção brasileira, e saber como que o mundo, né, estaria divulgando a escalação do Brasil. Sim. Porque a gente tenta falar corretamente os nomes estrangeiros, e eles da mesma maneira. Então foi muito legal, porque eu peguei, né, do escritório de uma rádio da Bélgica, de uma rádio japonesa, de uma rádio americana, e assim por diante. E assim o que era Bebeto era Bibito, né? o Zinho era Zino. Zino, faz parte, né? O Ronaldão era Ronaldal. Até por isso, né? Porque os demais idiomas é difícil encontrar acento, tio. Então, pra eles é difícil até essa pronúncia. E pra gente acaba sendo comum. O ão, o el, o ol. E, enfim, eles têm essa dificuldade, mas é bem engraçado, né? Até pra gente também. Até quando vai falar aqueles... não sei o que, Ovskis, os Lewandowski da vida, a gente também passa um aperto aqui e eles passam um aperto de lá também. Quer ver um que o torcedor do Vasco vai se recordar? Era Petkovic ou Petkovic? Esse aí... Até hoje a gente não sabe. A gente chamava de Pet, que não errava. O Pet ficou mais fácil para todo mundo, mas realmente era um jogador que deu trabalho quando chegou aqui no futebol brasileiro, porque serve, né? Afinal de contas, a gente não tinha essa intimidade. Mas, bom reforço pro Vasco, o Serginho, né? Chega, vai somar, ele que tá até 2025, ou seja, bastante tempo aqui pro Vasco, tomara que seja um bom reforço para agregar para esse elenco do Vasco, né? Eu fui ver alguns vídeos do Serginho, né? Fui procurar na internet, pelo que eu vi, eu gostei. Agora, a gente já cansou de ver jogador ser contratado por DVD. O DVD ser bom demais. Por vídeo cassete, aquela coisa toda, e depois não ser nada daquilo. Tem que ser na prática. Como vi também, foi até o Marco Vasconcelos que me mandou, um vídeo muito interessante do Fernando, que a gente vai falar também dele aqui,
Pô, se jogar no Vasco a metade do que está no vídeo, a gente já fica bem insatisfeito se realmente fechar essa contratação. O Serginho, ele é mineiro, ele é de Belo Horizonte, ele tem 27 anos, e eu fui dar uma olhada na ficha dele, ele não passou por clubes brasileiros, ele saiu da base e já foi embora para a Europa. É um jogador que não tem a experiência de futebol brasileiro, mas em contrapartida tem bastante tempo de experiência na Europa, né? Apesar de ser mercados um pouco mais secundários, ainda assim ele é um jogador que tem essa experiência de futebol. A Turquia tem um futebol muito pegado, o Felipe Melo jogou muito tempo lá, quando veio ao Brasil foi peça importante no Palmeiras, hoje é peça fundamental do time do Diniz, ou seja, é um futebol que, apesar de não estar figurando as principais ligas da Europa, é um lugar onde os jogadores conseguem se desenvolver muito bem e desenvolver principalmente a parte física. Então é um jogador que pode agregar muito aqui ao Vasco, pensando por esse lado. E talvez a gente consiga observar até um padrão, né? Porque o Lianco, como a gente informou aos seus espectadores, também é um jogador de muita imposição física. O Serginho pode ser também esse jogador, então talvez seja uma demonstração que o Vasco quer entrar no mercado buscando esses jogadores que vão jogar e vão elevar o nível de intensidade das partidas contra os adversários, né, Wellington? E o Fernando também é um jogador grande, né? Para volante, é um cara alto, ele tem boa impulsão, ele tem um ótimo passe. Se vierem esses jogadores aí, como o próprio Lanzini, que a gente já comentou por aqui, o Vasco vai ganhar qualidade. Muita qualidade. O Serginho acabou de ser campeão da UEFA Europa League. Então, assim, não tem... Um mês estava levantando um caneco, um grande título na Europa. Não é a Champions League, mas é um título de segundo escalão. Ele também grande a Copa jogador. Sul-Americana. Isso, entre comparações seria a Copa Sul-Americana aqui, o Sevilha, que é um time de enorme tradição na Europa League. Tem muitos títulos recentes nessa competição. Então, assim, é um jogador que vem não só com uma bagagem europeia, mas com uma bagagem vitoriosa. Ou seja, pode ser muito importante para o Vasco para trazer também essa nova mentalidade com jogadores novos, alguns jogadores ainda inexperientes, com muita qualidade, mas inexperientes. Chegar um jogador desse calibre ajuda também na hora do vamos ver, na hora decisiva, um jogador que fala, galera, só jogar o que sabe que a gente tem futebol. E você foi feliz no que disse agora, porque você traz um jogador dessa maneira, a própria meninada passa a observar. Sim, né? sim, Ele com vai certeza. ensinar. Como que você faz esse passe? Me ajuda aqui. Ele chama também. O cara mais experiente, a gente vê aqui na Rádio Tupi, por exemplo, chegam os jovens, a gente chama, dá um toque, ó, faz assim, não fala dessa maneira que fica ruim. É verdade. E como a gente também aprende com vocês mais jovens, que estão na tecnologia mais avançada e nos auxilia sob maneira. Então, um completa o outro e no futebol não é diferente. Não, com certeza não. Até puxando aqui na memória, um jogo, por exemplo, que ter um jogador de mais experiência ali para cadenciar a partida teria sido muito importante para o Vasco, foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Palmeiras. Abriu 2-0, tendo um time mais experiente ali para controlar, segurar o jogo, o Vasco não ia deixar o Palmeiras empatar a partida. Mesmo que tomasse um gol, seguraria o jogo, prenderia a bola, enfim, conseguiria rodar a partida, colocar o time do Palmeiras em maiores dificuldades e conseguiria levar os 3 pontos que hoje, dada essa situação, com certeza colocaria o Vasco em condições melhores, até porque venceria um time que é forte candidato ao título. Amanhã o técnico Maurício Barbieri vai permitir que a imprensa assista em São Januário o treinamento. Amanhã não é no CT, é em São Januário. E nós vamos ver uma parte deste treinamento. Não tem nenhuma entrevista inicialmente marcada. Seria interessante ouvir alguém nesses dias que antecedem a partida contra o Goiás. O Goiás que terá o lateral Magno, eu vou pegar o nome dele aqui, o Magno José, lateral número 2 do Goiás, expulso contra o Internacional. Ele está no artigo 254, que é jogada violenta de 1 a 6 partidas. Se ele levar 2 jogos ou mais de suspensão, ele já ficaria fora do jogo contra o Vasco da Gama. É uma notícia trazendo aí o Goiás adversário. O Vasco não tem o Capasso machucado para 1 mês e meio, 2 meses aí. Não tem o Robson e o Jair suspensos pelo 3º cartão
amarelo. Para quem não acompanhou o jogo treino, aliás, ninguém, só o pessoal do Sampaio Corrêa acompanhou, o time que jogou contra o Sampaio foi Léo Jardim Figueiredo, porque o Puma está com a seleção, o Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e Marlon Gomes, Rayan e Alex Teixeira. Muita gente que eu passei essa escalação gostou desse time assim. Agora vamos ver se o Barbieri confirma, né? O Barbieri esconde mais, né? O time que ele põe a campo, com certeza testou outras opções. A gente viu em algumas fotos divulgadas, até mesmo pelo Vasco, que o Pedro Raul foi a campo e jogou alguns minutos também desse jogo treino. Aquela foto é do Instagram do Sampaio. Isso, do Sampaio Corrêa também, exatamente. Então, assim, a gente consegue ver que ele testou bastante o time dele que vai a campo e tá tendo tempo. Isso é o mais importante. O Vasco tá tendo tempo para treinar, então chega uma hora que afunila também, né, Wellington? Tem que mostrar o resultado o quanto antes, com esses reforços, aí sim fica essa expectativa para que esses resultados comecem a aparecer. No Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco venceu de novo o time do Resende, tinha vencido lá na cidade de Resende por 3-0, agora lá no Nivaldo Pereira em Nova Iguaçu fez 3-1, 2 gols do Juan e um gol do Paixão, foi de virada, e nas semifinais vão jogar Vasco e Botafogo e na outra Flamengo e Fluminense. O Vasco e o Flamengo, que fizeram melhores campanhas do que Botafogo e Fluminense na Taça Guanabara, jogam pelo empate para chegar aí às finais do Campeonato Carioca Sub-20, né? Então, é o time do técnico William fazendo bonito aí com a meninada também. Deixa eu falar do STJD, que eu tinha prometido, já dei uma pincelada falando do julgamento do Magno José, lateral da equipe do Goiás, expulso contra o Internacional, e do jogo Fluminense e Flamengo, né, o Fla-Flu da Copa do Brasil, primeiro jogo. O Felipe Melo vai ser julgado, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, ele está jogada violenta. E o Gabigol e o Fernando Diniz, por declarações contra a arbitragem que eles deram depois do jogo, o Gabigol foi indiciado pela Procuradoria, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Se ele pegar um jogo, ele tem que cumprir porque ele não foi expulso, então ele não tem aquela automática e ficaria fora do primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Fernando Diniz, de 2 a 6 jogos também por declarações. Se ele for punido, fica fora do banco de reservas no jogo com a equipe do Atlético na quarta-feira lá em Volta Redonda. E o Atlético Paranaense vai ser julgado no jogo contra o CRB no artigo 213, que fala em perda de mando de campo e também multa, porque o quarto árbitro viu um torcedor jogando um líquido num cinegrafista atrás do local onde faz o aquecimento o time visitante. E esse torcedor foi retirado pelos seguranças. Só que não tem BO, não tem o boletim de ocorrência. Isso pode trazer uma perda de mando de campo ou multa para o Atlético Paranaense. Por que eu trago esse tipo de notícia, mesmo não sendo do Vasco da Gama? Para o torcedor entender que ele não pode jogar objeto dentro de campo, jogar líquido dentro de campo. Isso aí pode trazer um problema. Por exemplo, o Vasco está num momento delicado? Tá. O torcedor que for a São Januário, ele pode cobrar, pode incentivar, pode cobrar. Ele não pode com cânticos homofóbicos, né? Ele não pode jogar objetos dentro de campo, ele não pode invadir, porque isso aí só prejudicaria este momento do Vasco da Gama. E perder São Januário para o Vasco é perder um aliado da competição. Perder um 12º jogador, né? Então, assim, é importante a gente conscientizar os torcedores para isso. Cantos homofóbicos, cantos racistas, qualquer coisa que envolva o preconceito não cabe mais dentro do esporte. E ainda mais a agressão. O Corinthians perdeu o mando de campo agora. O Corinthians perdeu o mando de campo agora. Então, assim, o jogador entra em campo tentando dar o melhor dele. Agora, o torcedor precisa também dar o melhor dele como torcedor. Não tacar o lixo no adversário ou até mesmo no próprio jogador. Fazer o canto que seja preconceituoso, porque isso vai ser julgado primeiro. Vai ser ouvido e vai ser visto. Tem câmeras hoje em cada canto do estádio, então é impossível passar impune.
e sendo visto, sendo ouvido, vai ser julgado. E aí com esse julgamento vem o lado que vai prejudicar o clube e acaba prejudicando também o próprio torcedor. Você tem uma outra questão? O torcedor do Vasco vai a São Januário. Até ontem, 15 mil ingressos estavam vendidos, acredito até que estejam quase esgotados. O torcedor que vai a São Januário vai empurrar o time para uma vitória. Vai incentivar. Terminou o jogo, empatou, perdeu, tem todo o direito de vaiar. Tem todo o direito de xingar. Até porque pagou o ingresso. E o torcedor, o jogador e a comissão técnica, eles sabem que eles estão à mercê desse julgamento. Não só nosso, da imprensa, que é o nosso dever de dar a informação e analisar também, e o torcedor. Então, eu acho que o bom momento do torcedor do Vasco ir a São Januário, empurrar o time, incentivar o time o tempo todo para buscar uma vitória. E eu estou acreditando muito que o Vasco vai ter um resultado positivo na próxima quinta-feira. Não, com certeza. A gente torce para o Vasco conseguir esse resultado. Pelo momento desportivo, precisa se recuperar no campeonato, mas também porque é um adversário que, dentre os últimos, é o pior de todos. É importante a gente ressaltar isso também, né? O Vasco vem de uma sequência que pegou São Paulo, pegou o Flamengo, pegou o Inter, então foram jogos muito complicados. Agora, tem duas partidas com adversários mais frágeis, então é a hora de mostrar que não, peraí, foi só um problema no meio do caminho. A gente tem o futebol aqui sim, vamos provar, vamos vencer as partidas e recuperar a confiança. É isso aí. Minha gente, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos. Quero o seu comentário, como sempre, é importantíssimo você comentar. Nos acompanhe nas redes sociais, tá passando aí os endereços, né, do Twitter e também do Instagram. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Dá o joinha aí. Dá o joinha, se inscreve. Esse joinha é importante. Habilite o sininho na palavra todas e pegue esse link aí, compartilhar, e manda geral aí para os grupos de WhatsApp que você participa. Dá uma força, dá uma moral para a gente. Não é isso, Gustavo? É isso mesmo, meu ídolo. É isso aí. Minha gente, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Uma ótima semana a todos, de muitas realizações, de saúde, de paz, de bons jogos, de boas vitórias. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e Wellington Campos.